Escolhemos para vocês aqui um tema sobre clonagem, né? Tem uma habilidade do Enem 15 que versa sobre biotecnologia, e uma das coisas que pode aparecer é a clonagem. Lembra que clonagem é você gerar um indivíduo idêntico a outro indivíduo, seja a nível de organismo ou a nível de célula, pode ser a nível celular. Aí nós temos dois tipos de clonagem para diferenciar. A clonagem reprodutiva, aí tá, que gracinha, olha só. A clonagem reprodutiva é aquela em que você tem por objetivo clonar um organismo que já existe, como o próprio nome diz, em termos aspectos reprodutivos. Olha como que ela é feita. Você pega uma célula do indivíduo, aí tá, o Roma colocou Pedro, poderia ser Jeremias, Cátia Flávia, né? Cibele, poderia ser, né? Poderia ser um dos nomes mais difíceis, mais não, Zoal, Blum, Vladimir, mas vamos lá, tá? Irmãos, olha o que você tem. Você vai pegar uma célula desse indivíduo aí, no caso o Pedro. Nós vamos tirar o núcleo dessa célula, é uma célula somática 2N, e nós vamos colocar dentro do óvulo anucleado. Esse óvulo não tem núcleo, e nós vamos fundir essas duas estruturas. Aí nós vamos gerar dessa nova célula um embriãozinho. Esse embrião vai ser colocado dentro de um útero, aí vai ser a barriga de aluguel, e vai ser aí gerar um indivíduo no final. Olha um aspecto importante. O clone, ele é clone de quem? De Pedro, que foi o doador do núcleo, e não clone basicamente de quem doou o óvulo, tudo bem? Agora olha um aspecto importante. Apesar de ser clone de Pedro, de quem que é o DNA mitocondrial do clone? De quem? É de quem doou o óvulo, você lembra? Aí no caso o DNA mitocondrial é só de origem materna. Então, apesar de ser clone nuclear de Pedro, o DNA mitocondrial pertence à pessoa que doou o óvulo. O mês passado saiu uma lei de que os casais do mesmo sexo podem ter filho, e que eles vão permitir que mulheres acima de 50 anos tenham filhos. E no caso das duas, uma delas pode ser o lugar do Pedro. Então isso significa que as duas vão poder ter filho clonado. Entendeu? No lugar do Pedro pode vir uma companheira. Ok? Isso vai custar o quê? O trabalho do transplante solar. Não, é proibido, diz a lei, o comércio de ovos, senão a coisa desengorda, né? Agora veja, o maior exemplo de clonificação é um ônibus cheio de japonês. Né? O que ele falou? Deixa eu falar. Gente, lembrando que quando nós falamos de DNA mitocondrial, tem aquela hipótese da endossimbiose, você está lembrado? Que o pessoal acredita que mitocôndrias e cloroplastos foram o que no passado? Bactérias, lembra? Células eucarióticas foram englobando bactérias, essas bactérias voltando um processo de coevolução e foram se transformando nas organelas que nós conhecemos como mitocôndria e cloroplasto. Se caso eu pedir para você o que sugere que essa evidência não é tão absurda, você pode colocar o que a mitocôndria e o cloroplasto tem de semelhante com as bactérias. DNA o quê? Circular, lembra? Capacidade de autoduplicação semelhante, e apresentam como únicas organelas quem? Os ribossomos, tudo bem? Um segundo tipo de clonagem é a clonagem terapêutica. Essa é defendida pelos cientistas, né? Ela não visa você produzir uma cópia de alguém que já existe, mas sim você clonar para obter células tronco. Olha como é feito, parecido. Você vai pegar o núcleo de uma pessoa, de uma célula somática, colocar no óvulo sem o núcleo e gerar um embriãozinho. Quando esse embriãozinho está na fase de blastocisto, em vez de colocar no útero para gerar um outro indivíduo, nós vamos tirar as células tronco desse indivíduo. Então, na verdade, a clonagem terapêutica, o objetivo dela é obter células tronco. E qual seria a vantagem? Se eu estou tirando dessa pessoa, clonando essa pessoa, eu vou usar basicamente o que? As células tronco para ser usadas na mesma pessoa que foi clonada. Isso isenta o que? Acaba com o que? Com risco de rejeição. Então nós estamos fabricando células estéreis para o nosso corpo, clonando a nós mesmos. Lembrando que é de mórula para trás, porque não houve ainda diferenciação. Quanto mais próximo do ovo, maior é o tote potencial diferenciador.
Beleza. E olha só, companheiros, por que a célula-tronco é importante? Lembra a célula-tronco? Olha lá, célula-tronco é uma célula indiferenciada ou pouco especializada, que quando ela é estimulada de maneira adequada, ela tem a capacidade de dar origem a todos os outros tipos celulares do nosso corpo. Imagina o que será isso futuramente. Você obter células-tronco para reparar o seu músculo cardíaco. Já estão conseguindo até fazer pesquisas para reverter a diabetes do tipo 1, fazendo com que essas células se transformem novamente em células pancreáticas produtoras de insulina. São as células estépes do nosso corpo. Beleza? Beijão para vocês. Quem vai agora? Olha lá. Que isso? Que saudade dele. A espécie diferente não reproduz, não. Mas dá um caldo. Esse é o Charlie, pra quem não conhece, viu? O famoso cachorro amarelo. Que delícia. Nó, tá chegando. Pode ser agora até. Preciso olhar. Deixa eu ver meu celular, tô brincando. Gente, vamos passar por aqui uma situação em que, em um hospital, nós temos a chegada de 3 pacientes com 3 exames de sangue que revelam alguma coisa diferente. O paciente A, ele está com cansaço. João, olha aí agora, ó. Não, você está com a leve fadiga do guerreiro. É uma coisa bem diferente. O paciente B está com dengue hemorrágica e o paciente C está com uma infecção urinária. Essa é uma situação que o ano que vem, você vai passar. Você que está fazendo medicina, ou você que vai ter dengue o ano que vem, então, porque, o que você poderia fazer, inclusive, para tentar evitar os casos de dengue? Combater o mosquito, a Aedes aegypti, que transmite essa virose. E o que você pode fazer? A principal coisa, tela na janela é uma boa, mas eliminando os criadouros, a gente fala em não deixar água parada. E o mosquito da dengue gosta de água bastante cristalina até. Lembre que o Aedes aegypti, o mosquito da dengue, ele transmite outras 2 viroses que chegaram no Brasil recentemente, a zika e a febre chikungunya. E qual outra virose que tinha bastante casos, mas hoje tem vacinação, que a gente fala que ele também transmite? A febre amarela. Então são 4 viroses aqui no Brasil já. Então, 3 pacientes com quadros diferentes. E aí o Enem vai lá e traz um hemograma para você, com 3 amostras de sangue. A gente percebe que na amostra A, o número de hemácias 5,2 milhões por milímetro cúbico ou microlitro, leucócitos 13 mil por microlitro de sangue e plaquetas 220 mil. Na amostra B, 3,4 milhões de hemácias, sempre por microlitro de sangue nesse caso, 10,2 mil leucócitos e 280 mil plaquetas. E na amostra C, 5 milhões de hemácias, 4,7 mil leucócitos e 90 mil plaquetas. A gente vai precisar saber, para resolver uma questão dessa, a função de cada um desses elementos figurados. A hemácia serve para quê mesmo? Transporte de oxigênio. E a chegada de oxigênio nos tecidos, ela vai fornecer o que para você? Energia, porque o oxigênio está envolvido na produção de ATP. Então, hemácia, você vai relacionar a oxigenação dos tecidos à energia. Leucócitos fazem o que para o nosso organismo? A defesa imunológica. E as plaquetas estão relacionadas à coagulação sanguínea. Você precisa saber especificamente quais valores você tem que ter para cada um desses elementos figurados? Não. É até bom que a gente não decore isso, porque vestibulares diferentes podem trazer valores de referência levemente diferentes e até mesmo laboratórios às vezes trazem um valor levemente discrepante. Então a gente vai ter que interpretar um valor de referência dado e o Enem vai fornecer esse valor para você. E aí a gente percebe ali que no valor de referência dado, nós temos hemácias entre 4,6 e 6,2 milhões por microlitro de sangue. Leucócitos entre 4,5 mil e 10,5 mil por microlitro de sangue. E as plaquetas entre 200 a 400 mil plaquetas. Aí eu vou perceber em cada amostra o que pode estar em discrepância com o valor de referência. Na amostra A, eu percebo que os leucócitos estão um pouco acima do normal. Então, os glóbulos brancos que fazem a defesa imunológica, eles estão em um número um pouco elevado. A gente percebe que na amostra B, o número de hemácias está um pouco inferior ao normal, 3,4 milhões por microlitro de sangue. E na amostra C, a gente percebe que as plaquetas estão um pouco abaixo, 90 mil plaquetas por microlitro de sangue.
Aí a gente vai ter que relacionar a função e aquele sintoma que o paciente está sentindo. Então, ó, pegando a amostra A, se o número de glóbulos brancos está um pouco acima, e os glóbulos brancos fazem a nossa defesa imunológica, sugere-se que existe uma defesa imunológica em andamento. Jean, mas ó, isso aí não poderia ser na dengue? Na dengue e na infecção urinária, eu posso ter uma tentativa de defesa imunológica em andamento. Só que o vírus da dengue, ele ataca de forma geral células sanguíneas. Então eu espero uma queda delas. Já numa infecção urinária, eu vou esperar uma multiplicação de glóbulos brancos para combate. Então essa primeira amostra, que é a amostra A, ela sugere o quadro do paciente C. A segunda amostra, que é a amostra B, o número de hemácias está um pouco abaixo do normal. Então esse paciente ele vai estar com menor oxigenação dos tecidos, o que vai refletir em um cansaço. Então essa amostra, a amostra B, é a amostra referente ao paciente A. E a amostra C, na qual o número de plaquetas está inferior, sugere um quadro de dificuldade de coagulação sanguínea, que é esperado no caso de uma dengue, principalmente a hemorrágica, que pode ser mais grave. Então você vai ter que analisar o valor de referência, analisar o que o paciente tem para aqueles elementos figurados e lembrar das 3 funçõezinhas básicas, funçõezinhas de cada um desses elementos figurados. Facinho, uma questão bastante esperada para o Enem.